Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a Nico Robin. Lembrando que eu já gravei vídeos como esse, né, comentando sobre algum personagem de um anime que eu gosto. Eu não estou gravando esse vídeo, você também pode escutar no Spotify, com o intuito de atingir otakus, né? Tipo, a galera que realmente curte anime e que entende de anime. A minha proposta é diferente, assim, eu quero falar do personagem, obviamente, mas usando termos onde você consiga se familiarizar com o tema do vídeo, sem precisar necessariamente assistir o anime, né? Talvez você não goste, enfim. Mas, em contrapartida, eu também espero que esse vídeo, né, esse episódio, faça com que você tenha vontade de assistir o anime, porque vale muito a pena. Então vamos lá. Essa personagem é uma das minhas favoritas do anime. Tá fácil no meu top 3. Gosto muito da história dela. O One Piece, ele é um anime que dos que eu assisti, eu nunca assisti nenhum anime que conseguisse me emocionar tanto. Assim, a capacidade que o autor tem de emocionar o leitor ou o espectador é absurdo. É absurdo, assim. A maneira como ele desenvolve uma história e como ele desenvolve um personagem, óbvio que ele tem uma estrutura, né? Você percebe isso em certos personagens, principalmente no Chapéu de Palha, né? No grupo do Luffy, que são traumas. Então, assim, quase todo mundo ali do bando tem algum trauma. Então, assim, o Zoro, a Nami, o Usopp, o Franklin, a Nico Robin, que é o que eu vou comentar aqui nesse vídeo, né? A maioria dos tripulantes ali, o Sanji, que eu já gravei o vídeo aqui no canal, tem traumas. A Nico Robin, ela tem uma das histórias mais pesadas do grupo e na minha concepção tem a cena mais emocionante do anime. Assim, lembrando que esse vídeo será recheado de spoilers, né? Então, assim, óbvio que, pô, o One Piece tem muita cena que me fez chorar, mas a cena da Nico Robin, no arco de Enies Lobby, se eu não me engano, foi a que mais me emocionou. Então vamos lá. Imagine uma cidade que tem a maior biblioteca do mundo, assim. Tipo, sei lá, tenta contextualizar na sua cabeça uma Alexandria. Ou tenta imaginar uma cidade onde tem o poço de conhecimento, de civilização. Tenta contextualizar na sua cabeça dessa forma. Esse lugar tem muita, mas muita gente inteligente e tem uma biblioteca, digamos assim, que guarda um livro e nesse livro tem uma informação muito importante em relação ao mundo. Vai imaginando. Aí, vamos dizer que o governo não quer que essa verdade chegue até determinadas pessoas. Ele não quer isso. Só que dentro dessa biblioteca e no que diz respeito a esse conhecimento, não é todo mundo que consegue ler aquilo dali. Então, assim, se eu levo você, ou se eu for, por exemplo, para o Egito e me jogar lá em determinado lugar, eu não vou conseguir entender os hieróglifos. Eu não vou conseguir entender, por exemplo, sei lá, se você me jogar lá nos para ver coisas dos Incas e dos Maias, eu não vou conseguir entender aquilo. Eu não vou conseguir traduzir aquilo. Então, assim, não adianta nada estar na parede ali os hieróglifos, né, contando uma história, se eu não entendo o que significa aquele símbolo, o que significa aquele, né, aquela letra ali, enfim. Só que nesse universo tinha uma pessoa que conseguia entender aquilo, que ela consegue entender aquilo. Aqui no anime, claro que cada um tem sua interpretação, né? Mas a Nico Robin, para mim, ela, se for puxar para o campo da realidade, né? Ela tinha uma certa superdotação, sim, uma certa superdotaçãozinha. Então, assim, ela era criancinha e extremamente inteligente, já sabia ler e entender esses códigos. Então, vai contextualizando aí na sua cabeça. O que acontece? Esse governo, obviamente, não quer que o conhecimento chegue até o povo,
extermina essa galera toda. Taca fogo nesse lugar e extermina tudo ali. Só que tem uma garotinha, que é a Nico Robin, que não morre. E ela detém esse conhecimento, ela consegue entender esse... Eu vou botar para você entender, né? Sem precisar assistir o anime. Ela consegue traduzir e compreender esse hieróglifo, digamos assim. Então, assim, naquele universo, ninguém sabe o que significa. Então, vamos imaginar que você chega num lugar, você é um pirata, enfim, e tem uma pedra enorme com um monte de símbolo. Você pode ser o capitão, o carpinteiro, o cozinheiro, o músico. Se você não entende o que está escrito ali, não adianta de nada. Então, assim, conhecimento é poder. Guarda essa frase. Conhecimento é poder. Beleza. No decorrer do anime, o Luffy, ele tá meio que recrutando, isso bem no comecinho, né? Ele meio que tá recrutando o seu grupo. Então ele, vou, né? Chamei um espadachim aqui, que é caçador de piratas, né? E tal, tipo um caçador de recompensa. Chamei a Nami, que é a minha navegadora, né? Chamei o Usopp, que é um cara que deseja ser o guerreiro do mar, né? Um cara muito bom de teco, tipo de teco, não na outra expressão, né? Que dependendo da região, a pessoa pode achar que isso é alusão a cheirar, mas não é não. Tipo, teco, tipo de tiro, né? Ele é um atirador. E ele vai recrutando uma galera. Só que ele tem um arco de One Piece que ele conhece uma moça. Que, se eu não me engano, nessa época ela era chamada de Miss Wesley, alguma parada assim. Ela usava um chapéuzinho. Era uma espécie de assassina de aluguel também. Tipo, ela era uma assassina ali, não era uma personagem assim boa, digamos assim. Essa personagem é a Nico Robin, que eu tô falando aqui no vídeo. Então, olha só. Essa garotinha teve a sua cidade praticamente dizimada e exterminada, junto com a sua mãe, inclusive. O governo mundial começa a caçar essa garota como se a culpa do que aconteceu na cidade dela fosse dela. Então, assim, ela é vista como o demônio de Ohara, né? Tipo, ela tem 8 anos de idade, 6 ou 7 anos de idade, alguma coisa assim, e ela já tem um cartaz de procurada. Então, assim, isso aqui é muito importante para você entender esse vídeo. Desde pequena, a Nico Robin foi, desde do momento que a cidade dela foi exterminada, ela foi vista como um demônio, como uma pessoa ruim. Ela era uma criança e ela já foi perseguida, assim, ela já tinha um cartaz de procurado. Chega um determinado momento do anime que o Luffy, obviamente, vence um vilão, que é o Crocodile. E esse vilão tinha ali uma espécie de um conchavo, digamos assim, para você entender, com a Nico Robin, que é essa personagem. Quando o Luffy vence esse vilão, a Nico Robin ali meio que não vê mais sentido em continuar vivendo. Só que aqui o Oda, o autor, é extremamente inteligente, sutil, sem precisar necessariamente ser explícito ou apresentar de uma maneira muito escrachada, mas tá caindo um monte de escombro ali, né, de coisa de concreto, e ela fica parada, assim, ela, entre aspas, como quem diz, olha, eu vou morrer, então eu não vou fazer nada para me salvar, eu vou ficar aqui. Isso aqui basicamente é um suicídio, né? Tipo, não é nem um suicídio velado, é um suicídio explícito. Só que o Luffy salva ela. E, cara, essa informação é muito importante. O Luffy salva ela. No decorrer do arco, a Nico Robin não é uma pessoa boa. Não é vista como uma pessoa boa. E o Luffy salva ela. Porra, ela tem uma dívida, se sente em dívida com ele. Só que ele não simplesmente salva a vida dela e fala assim, pô, beleza, vai lá, segue o seu caminho, eu sigo o meu. Não, ele chama a Nico Robin pro grupo dele. Pro bando dele. Aqui é um dos pontos altos do anime, né? Que faz com que você comece a compreender um pouco a história da Robin, como que ela lida com determinadas situações. Quando ela entra pro grupo,
ela é a segunda mulher do grupo, né? Antes só tinha a Nami. A galera tá meio desconfiada. Tipo assim, porra, Lu, você é maluco? Você trouxe essa mulher aqui pra poder ser parte do bando? Ela é muito forte, né? Tem poderes ali também dentro daquele universo. Só que todo mundo fica com o pé atrás com ela. Todo mundo fica meio com o pé atrás com ela. O Zoro, principalmente, que é o personagem, né? Que é o espadachim. O Zoro fica com o pé atrás com ela. Tipo assim, ó, eu praticamente os dois são colegas de profissão, né? Antes de entrar no bando. Então o Zoro já ficou meio assim, ó. Não confio muito nessa mulher, não. Ela é a mais velha, pelo menos naquele momento ali, ela é a mais velha do grupo, né? Dá a entender, eu chuto que ela deve ter seus 27, 28 anos. A maioria ali está entre 17, 18, 19, ela é a mais velha do grupo. Ela é arqueóloga, né? Extremamente inteligente, e tem uma parte que perguntam a ela qual que é a habilidade dela, né? E ela diz assassinato, da maneira mais... não vou dizer nem sutil, mas assim, a Robin, ela tem uma característica que eu acho muito legal, que é o seguinte, ela não se espanta com coisas que a maioria se espanta. Tipo assim, um personagem pode estar se desesperando assim, de uma coisa, ou tá vendo um monstro, ou uma catástrofe, ou alguma coisa do tipo, e ela fala da maneira mais tranquila, assim, tipo, ah não, tem um navio ali vindo na nossa direção para exterminar a gente. E ela fala nesse tom, assim. Isso rende momentos bem engraçados. Mas nesse primeiro momento, quando ela chega no bando, o pessoal fica assim meio com o pé atrás. Mas a Robin está acostumada com isso. Ela está acostumada com o quê? Com rejeição, com abandono, com solidão, com as pessoas literalmente odiarem ela. Tipo, a maioria das pessoas ali odeiam ela. Ela é procurada, tem um cartaz de procurado, como uma criminosa mesmo, o governo mundial. Sabe o FBI? Tipo, FBI, fulano de tal, é procurado. Então, a Robin, desde criança, tem um cartaz de procurado. Nisso eles tem um arco, né, que é o Skypiea, que eu até comentei no vídeo do Sandy, que é um dos arcos mais chatos. Cara, se você é fã, meu Deus do céu, cara. Se você gosta de Skypiea é porque você realmente é muito fã. Mas eu concordo que esse arco é extremamente importante para você entender o arco da Robin e outros arcos também, né? Só que aqui a Robin tem um momento que ela quase morre. E sabe quem salva ela? O Zoro. Então olha só, o Zoro, que faz parte do grupo do Luffy, que agora ela faz parte, desconfiava dela e salvou a vida dela. Na minha opinião, esse ponto aqui, ele é muito importante para você entender certas coisas, né? Lá na frente. Porque ela pensa assim, pô, eu entrei nesse grupo agora, tô com essa galera aqui, não chamo ninguém pelo nome. Isso aqui é outra característica dela também quando ela entra. Ela não chama ninguém pelo nome. Ela chama, sei lá, fulano de tal do nariz grande, ou fulano de tal da espada. Ela não chama ninguém pelo nome. Não existe essa pessoalidade, essa falta de nomeação dela já coloca uma espécie de uma barreira ali, de impessoalidade, sabe? Só que aqui o Zoro salva ela. Aí como quem diz, caramba, tô fazendo parte desse grupo, esse cara desconfiava de mim, e ele me salvou. Ele poderia ter me deixado morrer. A Robin, desde pequena, por ser, né, perseguida, digamos assim, né, procurada, ela sempre pensou no seguinte, olha, eu vou fazer o que for preciso para tirar o meu da reta. Assim, ela nunca pensou no seguinte, pô, tem alguém que pode, ao invés de pensar no dele, pensar em mim. Tem alguém que pode se preocupar comigo. Ela nunca pensou nisso, ela nunca acreditou nisso. Inclusive, tem um personagem que é muito importante na história dela, que é um gigante, que diz para ela, olha, você vai ter amigos, ninguém nasceu para ser uma ilha, né? Preste atenção nessas frases. Ninguém nasceu para ser uma ilha, um dia você vai encontrar amigos de verdade. Por quê? A Robin sempre foi sozinha. Essa é uma informação muito importante também. A Robin, ela sempre foi sozinha. Beleza, aí ela entrou ali no grupo e tal, passou por esse arco de Skypiea e o Zoro salva ela. No decorrer do anime, cara, eu costumo dizer que o meu arco favorito é o do Sandy, mas eu acho que eu colocaria esse em segundo lugar. Assim, é um arco muito, muito,
muito bom, assim, muito bom. E um dos pontos altos para mim é o seguinte, o Luffy, ele tem uma característica que eu gosto muito, que é o seguinte, eu acho que de todos os animes que eu vi, apesar de gostar muito de Cavaleiros do Zodíaco, muito por uma questão de infância mesmo, nostalgia, apego emocional, eu aprendi muito sobre a amizade vendo Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, o Seiya, o Yoga, o Shun, o Ikki, o Shiryu. A amizade, pra mim, ali era uma parada muito forte, sabe? Tipo, a cena do Shiryu, por exemplo, se cegando, ele mesmo enfiando o dedo, assim, cegando, pra poder vencer um determinado cavaleiro e salvar seus amigos. Tipo, muito sobre sacrifício, né? A amizade. Só que depois que eu passei a assistir o One Piece, eu falei assim, cara, eu acho que eu nunca vi um anime, um personagem, no caso um protagonista, que valorizasse tanto a amizade. Tipo, com a Nami, que é uma personagem que eu vou falar aqui também, o Luffy, ele meio que vai salvar a Nami de um grupo ali, né, de uma espécie... Para contextualizar você, imagine uma máfia, imagine um miliciano que tá numa favela, mandando e tudo, cobrando coisas de todo mundo, tacando terror ali em todo mundo, e os próprios moradores se sentem sem segurança e tipo com medo o tempo todo desse cara. O Luffy enfrentou uma pessoa, tipo assim, nesse contexto, né? Meio que um miliciano, com contato ali com pessoas corruptas do governo. O Luffy fez isso para poder salvar a Nami. O Luffy com o Sanji estava disposto a enfrentar um Yonkou, assim, que é o Imperador do Mal, um dos guerreiros, né, daquele universo ali, um dos guerreiros, né, um dos personagens mais fortes daquele universo. O cara simplesmente disse assim, não, eu vou, né, vou atrás do meu companheiro. Aqui em Enies Lobby, o Luffy ele faz o seguinte, ele desafia o governo mundial. Quando a Robin é meio que, entre aspas, sequestrada, não é sequestrada, é quando ela é levada por um grupo ali que é a CP9, que tem uma coisa ali com o governo mundial, como quem diz, vou dar uma contextualizada para você. A mesma coisa que aconteceu com o Sanji. Para não causar problema para o grupo, para não dar problema para essa galera que gosta de mim e que eu gosto deles, eu vou me entregar. Então, assim, não se mete, eu resolvo aqui e vão seguir a vida de vocês. Só que isso não funciona com o Luffy. Porque o Luffy vê a Robin como uma companheira. Isso aqui é muito importante para você entender um pouco desse personagem, né? Para mim, uma das cenas mais emocionantes também do anime é no arco da Nami, que eu vou comentar em outro vídeo, que uma pessoa tá falando, tipo assim, o passado da Nami, né? E o Luffy não quer nem saber, tipo, ele vai salvar ela, tipo assim, pra ele não faz diferença saber o passado dela ou não, entendeu? Ele fala ali com o grupo dele, que naquele momento ele é pequeno ainda, né? Só tem o Sanji, o Zoro e o Zop. Ó, não quero saber do passado dela. Tipo, ela é minha companheira. E é uma cena extremamente simbólica, né? Quando o Luffy tira o chapéu e deixa o chapéu na cabeça dela, né? Da Nami, ela pede ajuda, enfim. Então o Luffy, ele tem essa parada de tipo, ele ajuda os amigos dele. Não importa o tamanho do BO, se é contra o governo mundial, se é contra o Yonkou, se é contra o caramba 4, ele não quer saber. A Robin nunca teve isso na vida. Ela nunca encontrou alguém que demonstrasse tanto afeto por ela a ponto de enfrentar o que for para salvá-la. Ela nunca sentiu em nenhum momento da vida dela que ela tinha valor para alguém. Isso aqui é muito, muito importante, porque ao longo da trajetória dessa personagem, desde quando ela era pequenininha até o momento fatídico aqui de Enies Lobby, ela não tinha tido essa experiência, sabe? De ter amigos, de ter companheiros, de olhar para aquele grupo e falar assim, cara, eles estão dispostos a enfrentar o governo mundial para me salvar. E tem a cena, né, que o Luffy diz para ela, olha, diz que você quer viver. Diz que você quer viver. Porque ali a Robin, desde o arco do Crocodile, né, ela entra no grupo e tudo mais,
A Robin, ela lidou durante muito tempo com solidão, com abandono, com rejeição, quem sabe com uma depressão. Gente, episódios atrás ela praticamente ia cometer suicídio, se não fosse o Luffy salvando ela. E o Luffy ali naquele momento, quando ele diz assim, olha, diz que você quer viver. E ela diz, eu quero viver. Tipo, me leva pro mar com vocês. Ela deseja ter esses companheiros, né? Tipo, fazer parte desse bando, desse grupo. E aqui não é somente um grupo, um bando. Eu gosto muito da tripulação do Shanks, né? Já falei sobre isso em outro vídeo também. Mas o Chapéu de Palha, né, que é o grupo do Luffy, eles não são simplesmente um bando, mas é uma família. E a Robin nunca teve isso. Então, assim, esse episódio em específico tem várias camadas, porque quando você começa a pensar nessa personagem, na vida dessa personagem, a infância, ser procurada, né, pelo governo mundial, ser vista como o demônio, como alguém assim muito ruim, como alguém muito perigosa, e era uma criança. Não teve infância nenhuma. Sempre viveu o quê? Fugindo, se protegendo, sabe? Sempre pensando no dela e achando o seguinte, ninguém vai pensar no meu. Tem que fazer por mim. Então, se for para manipular, se for para trair, se for para matar, se for para me proteger, para sobreviver, eu vou fazer. Mas aqui, quando ela entra no grupo, ela percebe o seguinte, caramba, essa galera realmente gosta de mim. Essa galera realmente me vê como bando. E aqui é outro ponto também que eu acho legal, que o Luffy ele chega com ela e diz, olha, ela vai ser a nossa nova, né, integrante aqui do grupo. A galera pode até desconfiar dela, no caso o Zoro, que ali naquele momento, e acredito que até hoje no anime, né, é o imediato do Luffy, né, vamos colocar para você que não assiste o anime entender, o segundo mais forte do navio ali, tipo, abaixo do capitão tem ele. Ele poderia muito bem chegar num convés ou num canto ali com o Luffy e falar, olha, eu não concordo com essa mulher aqui não. Ela não é confiável, mas o que o Luffy falou ali, todo mundo, tá bom, se o Luffy confia nela e ele é o capitão e ele gosta dela e quer que ela, né, faça parte do nosso bando, ela passa a ser abraçada pelo grupo. Tipo, a Nami, o Chopper, ela tem muitos momentos ali com o Chopper, né? Que também é outro personagem que eu pretendo falar sobre ele aqui no canal. Tem uns diálogos muito maneiros com o Usopp, né? Ela começa a gostar dessa galera. Então, quando tem essa cena, né? Eu quero viver. O que faz com que muito fã se emocione é por conta disso. Assim, tipo, foi a primeira vez, talvez tenha sido a primeira vez na vida da Robin que ela sentiu que uma outra pessoa, que outras pessoas realmente gostavam dela, a ponto de enfrentar o governo mundial para salvá-la.